E aí, vamos então para o nosso terceiro dia de estudo, ou terceiro momento. Alguns recados rápidos. No vídeo de porcentagem, o primeiro, tem um errinho, mais ou menos aqui no minuto 7 e pouco. Eu faço a multiplicação por 5, só que na hora de fazer a conta mesmo eu acabei multiplicando por 4 e aí apresento 14% como a resposta certa. Mas na verdade é para ser 17,5, tá? E a segunda coisa, o quizzes, uma das perguntas estava sem alternativa. Tinha um erro também de digitação. Eu arrumei aqui e agora tá tudo certo nesse de porcentagem. Então olha só. Vamos ver mais umas questões de porcentagem. Eu separei umas aqui que tem uma cara assim mais de avaliação, tem as alternativas e tal. E essa aqui é uma do Enem. Vamos resolver essas questões e comentar um pouco. Então, o que diz o enunciado aqui? O IPCA é o Índice de Preços para o Consumidor Amplo. Esse importante índice é medido mensalmente pelo IBGE para identificar o percentual de variação dos preços no comércio. Até aqui, tudo bem. Ele é considerado pelo Banco Central o Índice Brasileiro Oficial da Inflação. Um televisor custava, em 1º de janeiro de 2019, R$ 2.500 à vista. Sabendo que a inflação de 2019 foi de aproximadamente 4%, e que a projeção da inflação para 2020 é de aproximadamente 5%, o preço desse televisor em 1º de janeiro de 2021 será. Então, metade da questão é só contextualizando, né, explicando o que é, e depois vem algum tipo de informação. Então a gente tem passagem temporal aqui, um ano inteiro de 2019, depois de 2020 e início de 2021. Claro, daria para argumentar assim que o televisor não valorizaria, o que valoriza é o preço dele, né? Mas a mercadoria vai mudança de tecnologia, aquela coisa toda, mas vamos nos ater então ao valor e a variação dele ao longo do tempo, tá? Porque isso é taxa, variação com o passar de algo, ou em relação a algo. Então olha só. Tudo começa ali, então no início de 2019, vamos colocar assim 2019/1, tá? E até 2019, 2012, 2019/12, vamos colocar assim. Geralmente se usa /1 para semestre, ou 2 semestres, mas vamos usar para meses aqui, a gente pode. Comprou aqui então R$ 2.500, sofreu uma inflação, né? Inflacionou, aumentou 4%. E vai ter um preço aqui. Depois, daqui até o fim de 2020, a inflação projetada para 2020 é 5%. Então, 2020... Vamos botar fim do ano também. Vai ser aumento, uma projeção de 5%. E aí vai querer saber o preço no final aqui dessa história, tá? Depois de ter passado esses dois períodos. Essa questão tem dois caminhos de início assim, que eu vejo para resolver. Sem entrar muito no mérito de jeito, se vai ser por regra de 3, porcentagem, fração. Dá para ir fazendo. Primeiro jeito. Calcular 4% de aumento de 2.500 e depois o resultado calcular 5%. Vamos fazer desse jeito primeiro? Tá, então vamos lá. Um acréscimo, pintar de verdinho aqui. Um acréscimo de 4% me gera um fator de multiplicação. Eu tenho 100% do valor, um pouco maior aqui. Eu tenho 100% do valor e ele vai aumentar 4%. Então eu vou ter um valor final de 104%. Em taxa unitária, em decimal, isso aqui é 1,04. Tá? Se eu pegar R$ 2.500 e multiplicar por 1,04, eu vou estar aumentando 4% esse valor. Então, 2.500 vezes 1,04.
Dá um pouquinho de trabalho, mas é um dos jeitos, tá? Eu vou multiplicar 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, com 2, 10. Pulo uma casa, vai zerar tudo, 2, 3, 4, pula duas casas, 0, 0, 5, 2. Soma tudo. Eu tinha aqui duas casas depois da vírgula, então ainda vou ter que preservar duas aqui. Aqui 1 com 5 dá 6 e 2. Então, duas casas. O meu valor tá de acordo, tá? De 2.500 para 2.600, não tem nenhum absurdo aqui, 4% de aumento. Tá, então já tenho o valor atualizado aqui para o ano de fim de 2019. E aí, ao longo de 2020, ele vai sofrer um aumento de 5%. Aqui entra uma das possibilidades, tá? Para quem está estudando, quer pegar um pouco mais de velocidade nas questões, 5% é a metade de 10%. Isso eu escrevi, acho que é exatamente onde está a minha câmera. 5% é a metade de 10%. 10% nesses valores com zeros no final é só ir cortando. Tá? 10% de 2.600 é 260. Então, se eu for pegar 5%, eu vou pegar a metade do 10%. Nesse caso, é bem prático de calcular isso. A metade, 130. Vai aumentar 5%, vai aumentar R$130. Então, vai ficar no final 2.730. Tá ali a alternativa, seria pintar essa aqui. Tá? Esse é um dos caminhos. Envolve um pouco mais de conta, tem uma dedução aqui. Daria para pegar o 2.600 e multiplicar por 1,05. Não tem nenhum problema quanto a isso. Um outro jeito, tá? Que é utilizando um pouco da ideia de taxa sobre taxa, de percentuais sucessivos, é fazer o seguinte. Eu tenho esse 2.500, tá? Que era o preço, o valor inicial, e eu vou multiplicar ele pelo primeiro fator aqui, 1,04, e depois vou multiplicar ele pelo segundo fator de acréscimo, que é 1,05. Se a gente vai fazendo passo a passo, primeiro a gente faz isso aqui, e o resultado vai dar 2.600, eu vou multiplicar então por 1,05. Só que perceba, eu tenho uma sucessão de multiplicações. Eu vou estar multiplicando tudo no final das contas. Nada me impede, e na verdade é até melhor, trabalhar direto com a multiplicação das duas taxas para encontrar uma taxa equivalente. Ao invés de fazer dois cálculos de porcentagem, eu faço um só. Então, se eu fizer essa multiplicação aqui, já vai me dar, digamos assim, ao invés de fazer esses dois acréscimos de 4 depois de 5, eu vou encontrar o que diria direto, como se fosse um aumento só. 5 vezes 4, 20. Vezes 0 com 2, vezes 5. Pulo uma casa, 0, 0, 0. Pulo duas casas, 4, 0 e 1. Que vai ficar, vou puxar a soma para o lado, vai ficar 0, 2, 9, 0, 1. Fica 1,92, ou seja, 9,2%. Esse seria um percentual equivalente. Claro, aqui não pergunta sobre percentual equivalente, dado que as porcentagens ali são 5%, 4% são valores mais fáceis e são só dois acréscimos. Não é o caminho mais viável, mas é possível. Tá? É interessante pelo menos para a gente revisar essa partezinha do conceito. Tá? Então, vamos para a próxima. Vamos ver essa aqui. Numa pesquisa de opinião sobre a série da Netflix, foram ouvidos 1.500 usuários. Desses, 375 acharam a série muito ruim. Dê a taxa percentual correspondente a essa opinião. Tá, então olha só. Teve uma pesquisa, entrevistou 1.500 usuários, e desses 1.500, 375 acharam a série muito ruim. Quantos por cento, então, acharam a série muito ruim? Aqui é uma questão onde a gente vai investigar, né, a razão entre os... Vamos ver, vamos escrever isso, como é que é?
Número de pessoas que acharam a série muito ruim. Esse é o meu numerador. E o meu denominador, todos os usuários entrevistados. Se eu perguntar de quanto que o número de pessoas que acharam a série muito ruim representa do total de usuários, ou seja, qual é essa fração, uma das interpretações que a gente dá para o resultado de uma fração, a razão, é a porcentagem, percentualmente. Ah, mas o meu denominador não é 100. Mas existirá uma fração equivalente com denominador 100, e se ela é equivalente, então elas representam a mesma quantidade. Tá? Estou montando aqui, eu tenho 375 sobre 1.500. Mesmo processo, tá? Acaba caindo uma coisa um pouco que a gente já praticou no primeiro momento de estudo e fez em outras questões. O importante aqui vai ser tentar ir trabalhando com esse denominador até que ele fique possível de visualizar uma porcentagem. Daria para fazer a divisão, tá? 375, pôr aqui na chave 1.500 e vai dividindo, mas talvez se der para trabalhar com a fração melhor, tá? Então vamos ver. Uma divisão aqui por 5 seria interessante. Tá? 5. Eu vou ter 375, olha lá, vou fazer a divisão pela chave, tá? 375 por 5 dá 35, 7, baixo 2 vai dar 5,75, e aqui por 5 dá 300. Ó, tá melhorando. Aí vamos ver, truquezinho que a gente viu no último momento de estudo. Se a soma desses dois caras aqui der um número que dá para dividir por 3, o número pode ser dividido por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3, então 75 dá para dividir por 3. Por que por 3? Tá? Não é do nada. Porque se eu pegar o de baixo aqui e dividir por 3, eu já vou chegar no meu denominador 100. Denominador 100%, porcentagem sai direto. 75 por 3, 75 por 3 dá 2 vezes, baixo 1, baixo 5, 5, 25, oba, 25. Bom, vejam só, nós saímos dessa fração e por meio de operações elementares, a gente chegou numa fração equivalente. Essas duas coisas aqui representam o mesmo número. Então, 375 de 1.500 é igual a 25%. Ok? Alternativa D. Aqui tem uma sequência de 3 questões, mas elas não são lá muito difíceis. Claro, essa avaliação aqui, quando ela foi pensada, abrindo um pouco para vocês, era possível ou não tinha como saber, na verdade, se a pessoa que estava fazendo iria utilizar ou não calculadora. Tá? Então até o momento a gente fez as contas aqui 100, mas para fazer a 5 e a 6 eu vou utilizar então do recurso da calculadora, mas a gente pode verificar na continha mesmo. Então vamos ver essa aqui de cima. Das 40 questões do teste de proficiência, Sara errou 7. Tá, então vamos lá. Tem 40 questões, ela errou 7. Então, quantas ela acertou? 33. E quantas ela errou? 7. Total, 40. Para receber o certificado é necessário acertar mais de 80% da prova. Ela conseguiu, ó. É necessário acertar mais de 80%. Então, quanto que os acertos que ela teve representam do total de questões possíveis? Bom, ela teve 33 acertos de 40 questões. Aí tem as alternativas. Sim, obteve exatamente, não, o score foi de tanto, o score foi de tanto. Tá, ficaria na dúvida aqui
num primeiro momento, C e D alternativas absurdas. Ela foi muito bem, acertou 33. Então eu ficaria na dúvida se foi exatamente ou se ela... Aí aqui também teria que ter, né? Seria não aqui também. Porque tem que ser mais de 80%. Se ela obteve exatamente, não passaria, pelo que é a minha interpretação aqui. Vamos investigar então. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Bom, se você não tiver uma calculadora, aqui nesse caso a gente fica num beco sem saída. Não vai dar para fazer a simplificação. Por quê? 33 é o resultado da multiplicação de 3 por 11. Tá? Os dois fatores primos dentro do 33 são 13 e 11. Então não vai dar para simplificar com 40, que tem 2 e 4 como fatores primos ali construindo o número. Mas a gente pode fazer essa divisãozinha. Não é muito trabalhosa, os números são baixos. Tá? Então olha só. 33 dividido por 40. Legal que a gente já revisa até um pouco de decimal. 33 não cabe, não dá para dividir por 40. Ele é menor que o 40. Então eu utilizo a troca da unidade. Eu vou adicionar os decimais e com isso eu já estou aqui na casa do décimo. 40, 80, 120, 160, 200. 200 é vezes 5, 240 vezes 6, 280 vezes 7, 320 vezes 8. 8 tira 320. Baixo 10, estou no decimal, ganho uma unidade. Tá, vai dar 2 aqui. Com isso mata a questão. Lembre, se vocês estão fazendo questões de porcentagem de uma avaliação, vocês têm certeza da etapa de divisão que vocês estão fazendo. Já é possível eliminar alternativas? Elimine. É raciocínio lógico. É parte de uma avaliação com alternativas saber administrar as alternativas. Tudo bem? Se já deu 82, vai continuar essa divisão, não precisa. Vai lá e marca. Tá? Economizem tempo. Deixa o tempo para as questões mais difíceis. Diz ali, na última edição do vestibular de verão da URGS, para o curso de administração, havia 168 vagas sendo disputadas por 749 candidatos. Sendo assim, qual o percentual de alunos não foram aprovados? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Vagas 749. Não. São candidatos, perdão. Vagas 168. Candidatos 749. Ou seja, 749 menos os 168 são os que não foram aprovados. Vamos colocar assim, reprovados. Não reprovados, mas não passaram, né? 749 menos 168. 9 tira 8, sobra 1. 4 não dá. Pede emprestado e nunca devolve. Eu risquei o 4, peraí. Aí, é para riscar o 7. E sim. 14 tira 6, tá? Você tinha 14, tira 6, sobra 8. Não. Sim. Não. Não. Ai, que barulho. Espero que não esteja pegando no vídeo. 14 tira 6. Tira 4 aqui. Tira 2. Isso. Já tiveram brancos fazendo subtrações? Pois é, eu já. Aí o meu processo, só pra dividir com vocês como é que eu faço quando me dá branco em subtração. Eu penso assim, eu tenho 14 ali. Então eu tenho 6... mais, se eu botar 6 dá 12. E daí mais 8. Esses dois números dão 14. Então embaixo, se eu tô tirando 6, eu vou cancelar esse. Então sobra 8. Eu sempre faço isso rapidinho na minha cabeça. Quando às vezes me dá uma coisa assim, eu tô subtraindo. Principalmente quando dá barulho. Barulho me quebra um pouco.
E daí tira 6, 5. Tá, conclusão. 581 pessoas, infelizmente, não poderão cursar mesmo que façam a prova, desconsiderando desistências, aquela coisa toda. Então, nesse cenário estanque denunciado, temos 168 vagas, 749 candidatos. Se isso é colocado, 581 vão reprovar. Tá? Qual o percentual dos alunos que não foram aprovados? Então, o percentual de alunos que não foram aprovados é o número de reprovados dividido pelo total, pelo número de candidatos. Tá? Isso vai ser a razão, quanto que reprovados representa do todo. Montando aqui, a gente vai ter 581 dividido por 749. Tá? Como eu comentei, essa foi uma avaliação proposta num modelo que não tinha como saber se a pessoa estaria usando ou não a calculadora, então as questões meio que já encaminham para uma maneira que vai que usa, né? Então, montando essa divisão, a gente encontra ali 77,57 aqui. Então, de acordo com as alternativas, o melhor seria a alternativa C, tá? Muito provavelmente a B e a D aqui estão presentes caso você faça a divisão das vagas pelo total de candidatos, tá? Vamos só investigar isso. 168, 749. Tá lá, ó. Aparece ali, tudo bem? Vamos para a próxima, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 21 minutos. Aumentar percentualmente um valor em 8% e depois realizar um novo aumento de 15%. É o mesmo que realizar um acréscimo de, tá? Então, vejam só. Existirá um valor, vou chamar de A, que vai ser acrescentado, aumentado 8%. Ou seja, vai sofrer uma multiplicação por 1,08, que é aquele 100% mais 8%. E depois, ele vai ter um novo aumento de 15%. Então, ele vai ser multiplicado por 1,15. Se a gente transformar isso numa taxa só, uma multiplicação só, eu vou ter que fazer o produto de 1,08 por 1,15. Tudo bem? Isso vai me dar uma única taxa. E aí, vamos lá. Tive que fazer um corte rápido aqui, sou eu do futuro. Continuando a multiplicação, então, fica de olho na alternativa, tá? Você vai ter 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0, 4. 5 aqui, pula uma. Vamos lá, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E a última ali, 1 com 8, 1 com 0 e 1 com 1. Passou a régua. Vamos lá, puxando para cá. Zerou. Um pouquinho mais para a direita, né? Zerou. Aqui vai ser 4 com 2. 12, 9, 14, 2 e 1. E onde é que vai a vírgula? Pensa só. Primeiro fator, 2 casas. Segundo fator, 2 casas. Minha resposta terá que ter 4 casas depois da vírgula. Eu encontrei 1,242. Ou seja, é um acréscimo, é 1 mais o 100% mais quanto? 0,242, ou seja, 24,2%. Alternativa D. Beleza? Questãozinha 7, tá? Vamos dar um zoom nela aqui. No início do ano, a gasolina comum no posto A estava custando R$ 4,499. Agora não tem mais o último dígito. Sofreu um aumento para 4,597. Não houve alteração nos preços até o fim do mês seguinte. De quanto teria de ser, em porcentagem, a redução para que a gasolina volte ao seu valor inicial? Essa questão, particularmente, ela é mais interessante pela ideia que ela apresenta, uma das formas de resolver ela. Por quê? A gente não sabe, ou não faz muito sentido calcular quanto que vai ser a porcentagem de aumento, quanto que foi o percentual para sair do 4,499 para ir para cá. Não, isso não trabalha em direção à resolução da questão. Daria para fazer? Daria, mas não responde o que ela quer. O que ela quer? Olha,
tava isso, vamos analisar o que aconteceu. Tava esse preço, e aí aumentou, ou seja, foi multiplicado por um fator de acréscimo, e a resposta deu isso aqui. Tá? Esse x está representando uma taxa, a taxa de aumento para sair desse valor para aquele. O que a questão quer que a gente investigue? Olha, agora eu sei que eu tô com esse preço aqui, 4,597. Por quanto que eu vou ter que diminuir, ou seja, multiplicar por uma taxa no formato 0, tananã, o valor de desconto, então vou até usar uma outra letra, vou colocar aqui um y, para que eu volte ao meu preço original, 4,499, tá? Eu tenho uma equação de primeiro grau aqui com uma incógnita só. Se eu isolar esse y, ou seja, dividir os dois lados da minha equação pelo mesmo número, eu vou obter essa resposta, tá? Y é igual a 4,499 dividido por 4,597. Vamos conferir na calculadora. 4,499 dividido por 4,597. E aí eu preciso interpretar o que eu acabo de encontrar. Vai ser um número menor que 1, afinal é um desconto. Estou querendo ver quanto que eu tenho que descontar para chegar no valor antigo. E analisando o que a gente encontrou. Lembrando que desconto sempre vai ser o 100% menos um x, no caso y%, vamos manter fiel à letra utilizada, menos um y%. Tá? Então eu tenho 1 menos algum decimal que resultou nisso aqui, em 97,8. Vou botar aqui, 97,8. Menos algum decimal que deu 0,978. O que eu vou ter que tirar para chegar em alguma coisa para chegar em 0,978, tá? 2 e 2 e 1, esse aqui não dá. B não tem como, tá? E aí? E agora? O que eu faço? Bom, se você tá na dúvida, pensa ao contrário, tá? Pensa ao contrário. Dá para fazer o seguinte. Eu tenho o 1 menos 0,978. Quanto que vai dar essa diferença aqui? Aí sim. Já sabe a alternativa? Já sabe a resposta? Me conta na aula, tá? Ou manda na mensagem aqui. Beleza? Não é a B. Para que não demore muito tempo, vamos tentar fazer essa aqui, uma questãozinha do Enem. Ela é bem interessante porque vai apresentar mais um pouco da ideia de desconto e revisa um assunto que a gente viu em sala. Então diz ali: para atrair uma maior clientela, uma loja de imóveis fez uma promoção oferecendo um desconto de 20% em alguns de seus produtos. No gráfico estão relacionadas as quantidades vendidas, então no gráfico, quantidades vendidas de cada um dos produtos em um dia de promoção. Então tá aqui, número vendido, então 2 camas, 3 mesas, 4 colchões e uma pia de cozinha. No quadro constam os preços de cada produto vendido já com um desconto de 20%. E ali embaixo pergunta: qual foi o valor total do desconto em reais concedido pela loja com a venda desses produtos durante o dia de promoção? Tá. Qual foi o valor total de desconto? A questão está querendo que a gente responda o seguinte: tinha o preço cheio, aí a gente vendeu com desconto e isso vai dar uma resposta, tá? O preço cheio menos o desconto vai dar quantos reais foi dado de desconto. Faz sentido? A diferença entre o preço cheio e o preço com desconto é a margem do desconto. Outra coisa que a gente tem que considerar aqui é que tem quantidades diferentes de produtos. Então, olha só, quantas camas foram vendidas? 2, então vezes 2. Mesas foram vendidas 3, então vezes 3. Colchão foi vendido 4, então vezes 4. Pia de cozinha foi vendida apenas uma, então uma vez. E aí você pode
utilizado o seguinte: não é necessário, não vai ser necessário fazer e considerar o desconto de 20% da cama, da mesa, do colchão, da pia, porque foi 20% para tudo. Então pega todos esses valores e agrega em um montante só, em um valor único, tá? Então olha só, 2 vezes 450 dá 900 na cama, 900 na mesa. Aqui vai ser 700 com 700, 1.400 e pia de cozinha 400. Fazendo essa soma aqui, a gente tem 1.800 mais 900 dá 2.700, mais aquele 900, 3.600. Então, o valor que a loja teve do desconto foi 3.600. Isso aqui foi o valor que eles obtiveram já com os 20% de desconto aplicado. Vou tirar o X aqui. Então, olha só. Esse desconto de 20%, descontar 20% de alguma coisa, é pegar o valor e multiplicar por 0,8, 0,80. Tá? Era o preço cheio, dou um desconto de 20%, eu estou pegando apenas 80%. Estou pegando apenas 80% do valor. Então, vamos utilizar a ideia da taxa sucessiva das multiplicações em sequência, tá? Tem o preço cheio, que era quanto eles teriam ganho ou quanto custaria todos os produtos vendidos sem o desconto. Vou chamar esse valor de X. Foi dado um desconto de 20%, ou seja, eles ganharam apenas 80% do valor. Eu tirei 20%. O resultado disso aqui foi os 3.600. Tudo bem? Vamos adiante com essa equação. X vai ser igual a 3.600 dividido por 0,8. Aí você deve estar pensando, e agora? Vou ter que dividir por número com vírgula. Não. Não é necessário. Olha só. Uma coisa que surgiu, uma ideia que surgiu em aula é o seguinte. Nas frações equivalentes, nem sempre a gente precisa só sair dividindo. Tá? Nem aqui nos anteriores a gente dividiu a fração, tal, simplificou. Eu posso também multiplicar, tá? Se, por exemplo, uma multiplicação por 10 aqui me ajuda, e ajuda no sentido de que eu vou eliminar essa vírgula, vai ficar 36.000. E embaixo eu vou ter 0,8 vezes 10, dá 8, tá? E aí eu posso ir fazendo algumas simplificações agora mais elementares para tentar evitar cair na calculadora, tudo bem? Como, por exemplo, divide por 2, eu vou ter 4 e em cima 18.000. Divide por 2 novamente, eu vou ter 2 e 9.000. E mais uma divisão por 2 aqui, metade de 9.000, 4.500. Tá? 4.500 teria sido o lucro, quanto que a loja ganharia com essas vendas se tivesse aplicado o preço cheio. Então, vou substituir aqui. 4.500? 4.500. A diferença entre o preço cheio e o desconto, tá? 4.500 menos 3.600, 0, pega emprestado e não devolve, 15, se fosse 5 era 10, mas como é 6 sobra 9, R$900, tá? R$900 foi o valor total do desconto dado pela loja nesse dia de promoção, tudo bem? Então, esse foi mais um momentinho de estudo, eu tive que fazer uns cortes aqui. Percebam que as questões vão começando a misturar um pouco de tudo e vejam que aquele básico de quanto é tantos por cento de... Eu tô aparecendo 3 vezes. Quanto é tantos por cento de já não é mais uma ideia que aparece como possível recurso para resolver questões. A coisa já começa a ficar um pouco mais elaborada. Tudo bem? Então tá. Tchau, tchau.